Olá, olá! Cara de brócolis. Pronto, então, vamos lá ver. Então, vamos começar agora. Não temos experiência nenhuma disto. Vamos ver como é que isto corre. Portanto, Mana Veggie 2 é 2 porque deixou depois. Pois. Tenho uma série de perguntas Yeah. e vamos responder e vamos ver como é que corre. Ok. Tipo, a ideia é um bocado apresentar quem é que nós somos, não é? Porque é que nós estamos a apresentar isto, a fazer este podcast hoje, o que é que nós fazemos e principalmente qual é o principal motivo pelo qual não comemos nem peixe nem carne. Então tivemos a ideia de fazer assim umas perguntas e eu queria fazer-te a ti, eu sou a Carol, que vai fazer perguntas à Sara. Sara, primeiro como é que te chamas, de onde vens e o que fazes? Sou Sara, sou do Porto, acho que o sotaque é assim um bocadinho. Pois. Ok. Qual era a última? O que é que fazes? Basicamente vendo móveis de luxo, ou seja, não tem nada a ver com o que vamos falar aqui, mas esse é o meu trabalho. Eu sou vendedora comercial e já faço isso há um tempo e para o mercado Alemanha e Itália, Alemanha em especial, que falo a língua. Ok, e tu aprendeste a língua alemã? Porque estive na Áustria, vivi muitos anos lá e, portanto, também foi lá que comecei a Journey Veggie. Sim. Mas agora estou de volta a Portugal, a Porto, e estou muito bem, estou a gostar. E para lá, então, tu és vegetariana há quantos anos? Basicamente 6 anos, mais ou menos. Ok, eu sou há 5. Yeah. Ok, e então tu tornaste vegetariana ou vegana, para começar? Para começar foi vegana. Ok, então tu começaste a ser vegana na Áustria. Certo. E porquê que achas que começaste a ser vegana, especialmente na Áustria? É assim, para mim foi muito simples a situação. Eu acho que acontece a muita gente, já ouvi falar que é exatamente assim que acontece, e acho que a ti também foi a mesma coisa, mas já vais dizer. Que eu vi, portanto, eu estava a seguir uma youtuber, ok, que ainda hoje sigo, infelizmente ela não posta muitas coisas. Como é que se chama? Agora não me lembrei do nome. Ok, eu depois se me lembrar eu até ponho o link dela por baixo. Ok. É fixe, ela é muito fixe. Carrie McCarpet, é isso, Carrie McCarpet. Ok. E ela tem muitas ideias interessantes e na altura falou muito nessa parte de temos que ver os animais e pensar um bocadinho neles, e então eu vi e sugeriu ver o Earthlings. Se não me engano. E a partir disso daí, pronto, eu chorei muito, fiquei muito mal e teve um impacto grande em mim. Se calhar já estava preparada. Eu acho que de alguma maneira já estás preparada, a tua mente já está preparada para fazer essa alteração. Se calhar não é toda a gente que vê o Earthlings, não sei. Mas eu estava completamente preparada, eu senti-me preparada, porque naquele momento de ver o Earthlings eu sabia no final que já não era, já era vegan, eu já era vegan. Ok. Nesse final. Portanto, foi logo radicalmente a alteração. E tu podes explicar rapidamente para quem não saiba o que é o Earthlings, o que é que retrata, tipo, que tipo de documentário é? Se tu te lembras, assim, há muitos documentários. Eu lembro-me relativamente. Assim, esta é a imagem que eu tenho dele, não sei se é assim ou não, mas. Força. Primeiro é um narrador que até, se não me engano, é o Joaquin Phoenix, sim. É exatamente o Phoenix, e ele basicamente está a narrar toda a situação, mas estás a ver as imagens do que se passa realmente por detrás, que aliás é proibido, há essa lei nos Estados Unidos e aqui também é muito, não se vai dentro destes sítios para se ver o sofrimento dos animais, e realmente o sofrimento por trás daquilo que se vê, que não se vê, não é? Basicamente é incrível, assustador. Yeah. E pá, é assim, eu sou humana e não quero que ninguém sofra, detesto ver sofrimento nos humanos, e então para mim foi a mesma coisa. Eu olhei, de repente um animal é igual a mim e não tem qualquer diferença. Para mim foi essa sensação de que porque é que eu tenho que fazer sofrer alguém ou sofrer um animal. Tipo, para mim era a mesma coisa, sem necessidade nenhuma. E nesse comentário vejo mesmo as coisas, o sofrimento é horrível.
Isso foi a primeira vez que eu pensei. É um animal, mas carne é animal. Comecei Yeah. a fazer aquela transposição, que eu acho que isso demora um bocadinho. Isso chama-se especismo, não é? O especismo é um tipo de preconceito que a maior parte das pessoas tem em relação aos outros animais, às outras espécies, que tipo, nós achamos, nunca pensamos nisso, não é? Mas nós achamos que os animais nunca sofrem. E na verdade, obviamente, que eles são seres, se têm sistema central nervoso, são seres que sofrem. Então, tipo, para mim foi exatamente a mesma coisa. Eu vi o Earthlings 2 vezes. A primeira vez que eu vi, tipo, parei a meio, acho eu. Não acabei por não ver tudo e continuei a comer carne. Decidi, tipo, ok, vou ignorar, deixa para lá, não consigo ver isto, e continuei a comer carne. E depois, passado uns tempos, vi e decidi, não, eu vou ver até ao fim. E, opá, foi super dramático. Eu, tipo, ver as imagens que tu nunca vês, não é? Por trás de como é que chega a carne que tu comes a ti, não é? Foi super marcante. Se bem que, quando eu penso qual é o principal motivo pelo qual eu hoje em dia sou vegetariana, é porque é pelo ambiente. Também levo em consideração os animais, obviamente, mas é tipo, é o ambiente o principal motivo. Eu trouxe alguma data que eu acho interessante sobre o veganismo e o ambiente. Para vocês terem uma ideia, há um documentário que se chama Cowspiracy, que também é super conhecido no mundo vegano, que fala do impacto da comida de carne e peixe no meio ambiente. Para terem uma ideia, um hambúrguer consome, ou seja, a produção de um hambúrguer exige 2.500 litros de água por cada hambúrguer, o equivalente, não é, a tomar banho por 2 meses. Só num hambúrguer. Quando tu pensas quantos hambúrgueres é que tu comeste na tua vida toda, é imenso. E essa questão das razões, porque eu acho que é isso mesmo, tipo, há tantas razões. E uma coisa que eu também vejo, por exemplo, muito é justificações opostas, o porquê não, ok? E eu vejo que muitas das vezes que acontece, isso acontece com todos nós, com qualquer tema, quando nós tomamos uma decisão e nós não nos queremos sentir mal com essa decisão que tomamos. E eu acho que era melhor as pessoas dizerem, não é muito bom comer carne, ou comer animais, ou fazê-los sofrer, ou destruir o planeta, mas pá, eu neste momento sinto mesmo dificuldades e tenho que comer, ou porque gosto muito, ou porque mais valia assumir inicialmente, nem que seja a hipocrisia que nós temos todos, porque nós de alguma maneira não contribuímos para muitas coisas negativas. Nós somos humanos e tipo, usamos plástico, volta e meia, quem é veggie come queijo, que na mesma está a contribuir para o sofrimento dos animais. E na verdade, tipo, não tem mal, eu acho que não tem mal dizer, olha, nem sempre eu sou bom, mas o que me irrita muito profundamente é aqueles que em vez de serem honestos, abertos, e dizer, opá, olha, eu até fazia isso, mas não consigo. Eu acho que é o melhor realmente, mas neste momento ainda não cheguei a esse ponto. O que me irrita é as pessoas que estão a dar justificações absolutamente absurdas para o sofrimento, para continuar esse sofrimento. É isso que não faz sentido nenhum. Sim, por exemplo, a vaca não sofre, a vaca precisa de se tirar o leite dela, porque senão ela arrebenta. Ou para sobreviver. E é absolutamente esse tipo de argumentos que eu acho que é pior na sociedade e estraga a sociedade, porque tira-lhe os questionamentos e aquilo que é verdade. Porque não é mau uma pessoa não cumprir e não fazer e não ser a melhor pessoa. Opá, quem é que é perfeito todos os dias? Ninguém, ok? Claro. Mas mais valia dizer e fazer aquela pressão para que também, por exemplo, imagina, se alguém disse, gostava de ser mais vegano e escolher coisas mais veganas, opções, mas não tenho muitas. Mas quando há, até escolho. Isso vai provocar que os hipermercados busquem também eles próprios soluções para veganas, cada vez mais. E isso é o que a gente precisa, não é? Na verdade. Claro, tipo, eu li num sítio qualquer que era, nós não precisamos de 100 veganos perfeitos, mas 1 milhão de imperfeitos. Mesmo que tu não comas todos os dias a dieta vegana perfeita,
não importa. Se tu reduzes um bocado do consumo de carne, já é um primeiro passo. E é tipo, acho que os veganos às vezes, e eu entro também um bocadinho nisso, eu no início, especialmente quando comecei a ser vegana, era muito, era um bocado chata, porque também é um processo, tipo, uma pessoa vai aprendendo aos poucos a escolher uma coisa em vez de outra, então, yeah. E às vezes é assim, para quem já está do outro lado, eu costumo dizer, é muito difícil eu ver alguém a comer carne. O que é? Eu faço também esqueço um bocadinho as coisas. E tento não me lembrar que. Tento esquecer que é um animal que está a comer, porque senão eu também me sinto um bocadinho mal. Yeah. Então eu acabo por fazer esse esquecimento mental um bocadinho quando as pessoas estão ao meu lado. E quando alguém me pergunta mais diretamente ou questiona esse facto, aí eu acordo para a vida e digo, ok, custa-me, vou dizer a verdade, custa-me olhar para alguém que está exatamente a comer um animal que teve que morrer para ela comer. Pronto, este tipo de raciocínio custa-me quando já estás do outro lado. Mas quem sou eu também para julgar ao outro lado? Totalmente. Quando, na verdade, eu também há poucos anos atrás, pronto, há 6, também eu estava a dormir. Apologista, vamos não é? dizer assim, exatamente, estava a dormir e tu tens que acordar e esse processo não sou eu que decido. E eu lembro-me ainda de falar contigo, exatamente, quando eu me virei vegana. Yeah. E aliás, eu estava completamente também, como estavas a falar, mais agressiva, porque quem vira imediatamente fica um bocadinho mais agressivo. E não fui eu a tornar-me vegana e com esta posição agressiva que te alterou depois a tua perspectiva. O que alterou a tua perspectiva foi o teu próprio caminho, não é? É assim, sem dúvida que ajudou, não é? Tipo, tu és a minha irmã mais velha, tipo, tudo aquilo que tu fazes eu questiono um bocado, vejo um bocado. Quando na altura me falaste, provavelmente, eu já não me lembro muito bem, mas se calhar tu falaste do Earthlings e se calhar foi por isso que eu fui ver a segunda vez, estás a ver? Hoje em dia, tipo, acho que tu falas de uma forma muito mais tranquila com outras pessoas sobre o veganismo e sobre o vegetarianismo. E era um bocado, agora que estamos a falar, tipo, de ser vegan perfeito, eu queria te perguntar, qual é a tua posição sobre o vegetarianismo versus o veganismo? Então, a minha posição é exatamente igual ao veganismo. A posição veganismo é sempre melhor. Ou seja, ser vegana é sempre a melhor opção. E ainda tenho uma a seguir. Ser vegana ainda numa versão plant-based. Claro. E se calhar ainda tenho uma versão ainda melhor que plant-based vegan, que agora as pessoas vão me bater um bocado, mas é ser os produtos ainda mais naturais, que é os crus. Eu não estou a dizer que toda a gente deve comer só cru, aquelas coisas radicais. Eu estou a dizer é um caminho para o mais, porque o cru, que é o ultimate, é o que contém a maior número de nutrientes, que não é retirado, que é natural, é vivo ainda, são plantas vivas e portanto há um caminho, é um processo. Quando me perguntas veganismo, porque eu sou vegana muitas vezes, em Portugal tive necessidade, agora que está cada vez melhor, devo dizer, mas eu tive muitas vezes a necessidade de utilizar, de comer queijo, especialmente, acho que foi das coisas mais, e ovos, porque não há opção vegana muitas vezes em restaurantes e acabava por comer um ovo com arroz ou assim. Por exemplo, em Viena já tinha tantas opções que normalmente já não era preciso. Havia sempre a opção vegana, que depois dava sempre para fazer um pequeno ajuste e ter a versão vegana. Neste momento aqui, muitas vezes tive que ser vegetariana e sou muitas vezes. Não compro propriamente, mas às vezes também acontece. Se tiver alguma visita ou assim. Não compras queijo, dizes? Digo, sim, queijo. Pois. E como é que eu me vejo? Como é que eu vejo? Vejo que não é o mais correto. Okay. Mas também eu vejo assim com, por exemplo, o plástico. A compra de plásticos e coisas com plástico que muitas vezes tinha opção, mas era muito mais cara e neste momento não é possível para mim. Por exemplo, ir a uma mercearia, mas as coisas são bastante mais caras. Ou seja, mas quando posso também vou, ou seja, é sempre a melhor opção, ok? Qual é a melhor opção nesse momento? Teria uma opção melhor para fazer? Teria. Poderia, sim, mas a custos que se calhar neste momento eu não consigo ter. Claro. Pronto.
Por exemplo, o queijo vegano, que nem é assim uma solução muito boa, eu acho que ainda há muito para fazer em relação a esse lado, mas mesmo o queijo vegano aqui é caríssimo, caríssimo, ou seja, isso é uma solução bastante difícil. Por isso eu vejo sempre, onde é que eu estaria bem? Ok, no mais raw possível, no mais natural possível, plant-based, completely vegan, yes. Yeah. Tipo, estaria aí mesmo perfeita. Estou nesse caminho. Yeah. E portanto é igual com o plástico, igual com o waste, vamos dizer assim, não é? Claro. Nesse processo. Mas como é que tu te vês? Porque também, eu não me recordo, tu também foste vegana, exatamente. Eu sou há mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos. Eu comecei a ser, por ser vegana, deixei totalmente de consumir produtos animais durante 3 anos e depois comecei, há mais de 2 anos atrás, comecei a ser vegetariana, ou seja, a ser vegetariana. De vez em quando ia jantar com amigos, e quando vou jantar com amigos, quando só há opções de uma omelete, ou que muitas vezes o que oferece no restaurante para um vegetariano é uma omelete, ou assim, comecei a comer, e no início foi um bocado esquisito, porque sentia mal por não estar a fazer aquilo que eu estou sempre a dizer, que é de género, temos que consumir menos produtos animais, temos que proteger o ambiente, mas depois eu penso sempre que posso, e em minha casa eu não compro queijo, nem ovos. O meu namorado, por exemplo, gosta de ovos, de vez em quando compra, mas eu tento mesmo que a gente não compre. E, de novo, aquilo volta um bocado à frase que disse, não é? Não precisamos de 100 veganos perfeitos, mas milhões de imperfeitos. Então é tipo, naquilo que a gente pode, sempre que podemos, não comemos. Mas às vezes, tem que ser, digamos assim. Ou não tem que ser, mas é mais fácil. Eu acho que com o tempo, o queijo vegano, por exemplo, vai começar a ser mais barato. Melhor, porque o queijo vegano, entre nós, eu não gosto. Acho, sabe mal. Aquele que eu compro no supermercado, pelo menos. Já comi outros feitos artesanalmente, são melhores, mas os de supermercado são uma merda. E então, ok, um dia teremos bom queijo, barato, e será de melhor qualidade, e aí, compraremos. É um bocado a minha lógica. Eu acho que é mesmo isso, os produtos têm que evoluir também. Isso é um processo de tempo, ou seja, não é hoje, ainda vai evoluindo. Claro que a procura é imensa, acho que está à volta dos 30%, ou 25% dos produtos veggies e vegans na Europa Ocidental. E então isso vai evoluir, não tenho dúvidas nenhumas que vão haver muitas mais ofertas. Mas também, já agora, aqui uma à parte, que depois até podemos falar mais à frente, com mais detalhe, as questões dos processados, não é? Depois também, agora, cada vez mais, o veggie, o vegetariano e o vegano eram mais saudáveis, e há estudos feitos, porque também não havia muitas opções processadas e as pessoas comiam mais naturalmente. Hoje em dia, o vegano não é assim tão saudável. Eu acho que se formos a fazer novos estudos agora... Com estes processados todos, eu acho que vamos aprender que se calhar não era só a carne, também eu acho que os processados que também estão, para quem vem para o veganismo pela saúde, acho que deve ponderar isso também. Mas um dia podemos falar nisso também. Sim, eu acho um tema interessante, porque, sei lá, podes comer batatas fritas durante um dia inteiro e estás a seguir uma dieta vegana. É bom para ti? Se calhar não. Então, é uma coisa interessante para a gente falar. E eu queria aproveitar e perguntar-te uma cena, que é, tu foste mãe há mais de um ano, o que é que tu achas, como mãe, que um vegano deve fazer com a alimentação do seu filho? Porque é controverso isso, e eu gostava de saber a tua opinião. Então, em relação... Esta é a minha opinião pessoal, não critico nada, nem ninguém. Aqui em Portugal não é permitido, ou não é aceite, vamos dizer assim, as crianças terem até aos 2 anos em especial, não há nada que eles considerem que prove, pronto, na minha opinião é errado, mas pronto, não sou eu, que diga que as crianças podem ser veganas. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, já é diferente.
já está assumido que é uma alimentação saudável para todas as idades, mas não aqui na Europa. E então, por causa disso, os pediatras, nenhum dos pediatras pode recomendar ou pode ajudar numa dieta. Ok. Eu tive uma nutricionista especial, conseguimos fazer uma dieta, vamos dizer, reducionista, não sei se diz assim, ou seja, reduzir ao máximo, e o máximo que foi comer a única coisa de animais, pronto, que ela come era peixe 3 vezes por semana. Ok. Até 1 ano, ok? Neste momento a bebê já está no infantário, não há infantários, não tem opção vegana, este não tem, eu acho que não há nenhum que tenha totalidade, eu acho que só há alguns há dias com opções, mas não há tipo um que diga tens a opção sempre, que eu saiba, a não ser que haja alguns privados especiais que eu não conheço. Portanto, não há opção vegetariana nem vegana. No caso do meu, eu posso decidi levar leite de aveia, e essa é uma opção. Eu poderia também cozinhar e levar eu todos os dias, mas não tenho essa disponibilidade neste momento de fazer isso. Claro. Para além de que eu não gosto da ideia de que ele está com os miúdos e está a vê-los a comer e aquela sensação de que não pode ou não deve, acho que é mais prejudicial do que propriamente comer um bocadito de carne nessa altura, quando em casa não come nem nada, não há laticínios, não há carne, não há peixe aqui, portanto ela aqui nunca come. Qual era o meu gosto? Ok, isto são duas questões. Uma é aquilo que eu tive que me confrontar e que eu tive que tomar uma decisão. Qual seria a minha decisão? Ok. A minha decisão, se eu pudesse, porque eu também acho que é importante termos o back dos médicos, e neste caso eu não tive o suporte dos médicos, mas segui a médica. Portanto, eu não sou apologista de decidir qual é a alimentação de uma criança. Mas há estudos realmente que já ajudam nisso, mas eu preferi optar por seguir o médico. Mas também escolhi depois uma médica especializada que me ajudasse a reduzir ao máximo, isso foi importante. Mas se fosse a minha opção, se houvesse algum médico que tivesse e que nos ajudasse neste caminho, eu preferia que tivesse sido vegan desde o início, não comer carne, preferia que no infantário não comesse carne, não tivesse... Pronto, era a minha opção, mas realmente não é a opção. Se calhar se estivesse noutro país, noutro sítio, se calhar tinha mais opções. Ou num futuro. É isso, eu acho que daqui a uns anos Olivinha, não é? A tua filha vai olhar para trás e vai dizer: "Ei, o pessoal comia carne todos os dias, que malucos, que na vida, hoje em dia é uma vez por semana." Não é? Tipo... E essa visão futurística vai ocorrer. Mas pronto, a Europa está um bocadinho atrasada e se não... Agora também vou dizer que está também esganada por lobbies e que não permitem neste momento esse tipo de coisas. Totalmente. Ainda vemos muitos reclames aqui sobre leite como sendo uma coisa muito natural e ótima para as crianças. E isto já começa a ser um bocadinho, como se diz, controversial. Claro. Mas ainda estamos aqui agarrados a lobbies e, portanto, ainda vai demorar. Isso é outra questão que um dia também podemos abordar. Eu acho que temos tantos temas para abordar e acho que isto é mesmo um caminho ótimo. Bem, eu tenho uma pergunta agora. Força. Que me lembrei. Então, agora para ti, que para mim também dá, mas pode ser para ti, partnership vegan. Como é que tu, por exemplo, tu foste vegana, já estavas com o teu namorado? Não. Ok, e é essa a transição que eu quero. Como é que aconteceu e como é que foi este para ti? E como é que está a ser agora, esses desafios? Então, eu comecei a ser vegana antes sequer de conhecer o meu namorado atual, e ele não era vegetariano. Aliás, nós conhecemos-nos no trabalho e eu lembro-me de que muitas vezes ele descia do trabalho, do escritório, para ir buscar sandes de presunto, então estava nesse nível de... Sim, estavas em Madrid e Madrid é típico, claro, de sandes, certo? Exatamente, então, claro, eu via-o a descer, nós ainda não estávamos juntos, não é?
Então eu pensava, bem, ele é ultra de carne e tenho a dizer que hoje em dia, pá, o António é uma pessoa que planeia refeições vegetarianas e veganas e é das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre este tema porque ele tornou-se um defensor dos animais e um defensor do meio ambiente. Então houve uma transição enorme e eu acho que foi tudo, o mais fixe de tudo foi que eu não lhe expliquei-lhe se calhar, mostrei-lhe alguns comentários, alguns vídeos, mas foi tudo muito natural para ele. Ele, quando me conheceu, perguntava, mas porquê é que tu és vegetariano? Eu explicava-lhe, falava-lhe do Earthlings e do Cowspiracy e deste esta informação do hambúrguer e da quantidade de água que se gasta para fazer um hambúrguer. Eu disse-lhe, lembro-me que uma vez lhe disse, ele estava a defender, não sei se ele estava a defender isso, mas estávamos a falar sobre leite e eu disse, já reparaste que nós somos a única espécie no mundo que bebe o leite de outra espécie? Nenhuma outra espécie. Nem fazia sentido mover, não é? Assim, se formos olhar mesmo para a questão... Pois... Suponho que antigamente, estás a ver, eu acho que antigamente nas quintas tipo, não tinhas muita água potável, então se calhar utilizavam leite para hidratar. Mas se fores a pensar, tipo, beber leite, imagina teres aqui, chegas aos 4 anos, já é primeiro. Não, chegas ao primeiro ano. Eu já não consigo ver muita gente sequer que está com a bebê como eu, ano e pouco, a amamentar. Pois. Aos 4 já é quase um choque. Yeah. Agora imagina aos 14, aos 23, aos 62. Totalmente, e de outra espécie, não é? Claro, é. Creepy! Eu lembro-me de falar, de dizer isso, não sei se exatamente também ao António e outras pessoas e ficarem a olhar para mim, realmente, nunca pensei nisso, mas nós somos mesmo os únicos. Mas não há nenhum, não é que o cãozinho tipo veja tetinhas de um gato e fique, vamos ali beber, tipo, não, somos os únicos. Então, foi um bocado natural, ele foi investigando e ele hoje em dia diz muitas vezes que foi um bocado pelo facto, olha, que está conectado com o que estávamos a falar antes, de não forçar, não estar ali tipo assassino de animais, eu não sei quê, ter falado com ele de uma forma natural e ter dito, olha, tu fazes o que quiseres, tu quiseres pedir um bife, hoje pede um bife, tu já sabes que eu vou escolher sempre o vegetariano e ele de repente começou a pedir, olha, vou pedir também, este hambúrguer vegetariano é bom, vou tentar fazê-lo em casa. Começou a fazê-lo em casa, começou a dizer, uau, sai-me super bem, vou começar a fazer, congelá-los e vamos comer várias vezes. E começou a ser assim. E olha, ficou... Ok, houve aqui uma pequena interrupção Ser mãe é assim. Olivia. Nada, estava a acabar só de responder do processo de transição, digamos, do António, do meu namorado, quando começamos a nossa relação ele era carnívoro e passou a ser vegetariano, hoje em dia é vegetariano, como eu. Isso é interessante porque as pessoas muitas vezes, o grande problema do veganismo, muitas vezes é as pessoas não saberem, não acreditarem que é possível. E uma das coisas que com o meu namorado acontece, que eu acho que ele sofre, portanto, isto acontece com muita gente, aliás, vamos já dizer isto, ele sofre com o bullying do grupo. Do género, ele sente-se muito pressionado a comer carne quando está com amigos, portanto em casa não há qualquer problema, ele adora não comer, e eu tenho a certeza, sinto mesmo que eu acho que ele gostava de comer menos, não é que às vezes não queira mesmo e coma, mas há situações que eu acho que ele não quer comer, mas sente-se um bocado pressionado ao bullying para o fazer. Eu acho que é importante também, quer dizer, sabermos que isto também temos que entender as pessoas, não é? Os seus ciclos sociais, os seus núcleos sociais, onde também não te queres excluir, não queres sentir excluído e às vezes isto
as pessoas precisam de um processo e de um tempo para também se adaptarem. Eu entendo, ou seja, tudo isto eu entendo, mas de qualquer maneira o caminho é sempre veganismo, o caminho é sempre quanto mais vegano, plant-based, melhor. Isso é um caminho, não é preciso ser já agora, mas o caminho tem que ser feito. Eu acho que temos que escolher, fazer as melhores escolhas. E o que é que tu recomendarias a alguém que, se tu tivesses que dar uma dica a alguém que é totalmente omnívoro e que quer ir reduzindo a carne, o consumo de carne, o que é que tu recomendarias? É assim, se é alguém que cozinha, o meu maior sucesso, considero eu, foi fazer adaptações a tudo o que eu gostava. Ok, boa. E não me sentir, não sentir derrotado quando não calhava, quando não conseguia. Imagina, punham qualquer coisa com tofu e não tinha sabor. Eu muda-se outra vez, temperas o tofu de outra maneira, fazes. Essa é a ideia, é não desistir, pensar como é que as pessoas fazem, porque o que dá o sabor, a carne não tem sabor, a sério. O que dá o sabor aos temperos, principalmente em Portugal, é que tem tudo. Claro, vinha de alhos. Tudo. Uma pessoa nem imagina a quantidade de, por exemplo, uma pessoa pensa, arroz de camarão, depois o camarão, a água, coze, depois o claro. arroz. Não, tem tomate, tem estrogido, tem vinho, tem tudo e mais alguma coisa. E eu faço um arroz de camarão, sem camarão, claramente, a saber completamente. E é possível, mesmo o sabor do peixe é possível dar com algas. E portanto tudo é possível, a gente tem que ter muita imaginação e uma das lutas grandes que eu faço, muitas vezes as pessoas não acreditam que tem um sabor bom, que o sabor é igual ou parecido ou não é assim tão diferente, as pessoas não acreditam e muitas vezes é quase, eu já desisti, não tenho que justificar, nem tenho que dizer não acreditas, it's your problem. Claro. Mas eu fiquei própria surpreendida com as coisas que podes fazer, que sabem super bem. Yeah. E que são muito parecidas com aquilo que já comes, sei lá, rancho, outras coisas, por exemplo, que eu adorava, porque são coisas de criança, que eu comia quando era criança, e não tem qualquer problema de eu fazer uma transposição para o vegetariano e sabe-me super bem. Mas diz tu, qual é a tua dica então? Porque isso é uma boa, mas essa é a minha dica. A tua dica é excelente. É uma dica para quem cozinha. Agora, quem é... um preguiçoso do caraças na cozinha como eu. Uma recomendação é, de vez em quando, ir experimenta a opção vegetariana. Tipo, eu bem vezes, atenção, há 10 anos atrás, se calhar se tu experimentasses a opção vegetariana, era uma salada de alface, tomate e cebola, e já está. Hoje em dia, tipo, há bué de restaurantes que surpreendem. Eu já fui a Tascas, tinha a versão vegetariana, e era uma cena fora do normal, era coisas excelentes. Eu aqui praticamente não encontro essa versão, nos restaurantes que eu costumo ir, não encontro essa opção vegetariana. E também isso depende às vezes do tipo de restaurantes que vais com os amigos, mas eu acho que isso era fundamental já termos uma opção. É verdade. Se calhar, assim, eu vivo em Espanha, que também não é muito melhor, atenção, a Espanha também não tem esta cultura de vegetarianismo, mas já se vê opções vegetarianas e, especialmente em Madrid, como tem muitos turistas, eu acho que já existe isso há mais tempo e, provei coisas que eu acho que nunca provaria. Imagina, alcachofas grelhadas. Tipo, se eu nunca tivesse sido vegetariana, eu nunca provaria, estás a ver? Há coisas que... E aqui no Porto, por exemplo, então, em Lisboa deve haver muito mais. Há, tipo, everywhere vê sítios com opção francinha vegetariana. Ia-te perguntar isso, Sara. Tu que conheces, tipo, a maior parte dos sítios com francinhas vegetarianas, qual é a tua francinha vegetariana número 1, ou vegana, número 1 no Porto? Aliás, vou já dizer, o sítio onde eu vou dizer é um cafezinho, mesmo pequenino, chama-se Casa Nova, e é ali perto do Marquês. Eu vou já dizer uma coisa, eles têm tudo, têm todas as opções, queijos, uma tosta de queijo, tem a opção vegana, e o queijo é ótimo, derretido, eu não sei, eu tenho que arranjar a ver o que é que eles têm tantas opções, eles têm hambúrguer, e
Aquilo parece completamente um hambúrguer, estás a comer um hambúrguer com arroz e assim. Ai, é maravilhoso. Ok. Eles têm tantas opções, e desde cachorros, desde tudo opção vegan, mas a francesinha com molho vegan. Eu estou e a ver as imagens. O molho é diferente, ok? O molho mesmo. Eu faço um molho igual ao molho da francesinha e tipo, eu acho que não consegues notar a diferença. Mas eles têm uma opção, eles têm um molho ainda diferente, o molho é mais espesso. Eu acho que é mesmo bom aquilo. Ou seja, é diferente, a cor é diferente, a espessura é diferente. Mas para mim, eu acho que eu não sei o que é que eles fazem, aquele molho, mas é mesmo bom. Casa Nova. E tu, conheces alguma coisa? Barcarola. Sim, perto do Marquês também. Também há vegetarianos, há restaurantes vegetarianos. É vegetariano, atenção. Não, mas estou a dizer mesmo restaurantes vegetarianos ou veganos. É? Que existem, não são muitos, mas há. E também tem a opção francesinha, já comi num... mas eu não achei tanta piada como no Casa Nova. Mas também já comi, não me lembro agora do nome, mas há vários. Eu não costumo ir a restaurantes... puramente vegetarianos, não gosto muito porque, ok... Isto é, claro, para uma pessoa ter uma experiência, acho que aconselho a irem, claro. Mas eu não gosto muito da opção buffet. No geral, eu não gosto de buffet, ok? Eu gosto de escolher uma parte. É verdade. Porquê é que tantos restaurantes vegetarianos são buffet? Sei lá, para ser mais barato ou assim, não sei. Mas é que não gosto. Então, para mim, a maioria dessas experiências, por exemplo, no Terra... Como é que se chama? Sim, da Terra. Da Terra, é isso. São buffets geralmente quando eu fui e então não é muito interessante para mim. Para mim era mais interessante ir a um restaurante e decidir o que é que eu quero em relação, portanto, à versão vegana e não sei o quê. Mais alguma pergunta aí? Olha, eu tenho uma última pergunta. Ok. Scary. Não, não sei, acho que é interessante porque eu antes de ser vegetariana tinha ideias na minha cabeça de que os vegetarianos eram todos... anímicos, que tinham boas ideias que, na verdade, depois de ser vegetariana, são todas falsas, não é? Então, tu lembras-te de alguma ideia dessas que tu tinhas, que ao fazeres a transição desapareceu totalmente, mudou totalmente? Yes. Eu acho que a número 1, a minha... Sim. E lembro-me de falar, porque tínhamos um membro da família que era vegetariano. Eu comia peixe de volta e meia, mas era vegetariano, o Nick. E então ele já... Eu lembro de ter conversa com ele sobre isso, antes de ser... E a minha cena era... E ele é médico. Ele é médico, que é interessante. Exatamente. Por acaso é muito interessante. E ele a discutir e a dizer que não há... Pronto, aquela parte não é preciso, não é? E a minha ideia, de que eu acho que há imenso, que é... Não, mas nós somos omnívoros. Mas tu aprendes a ser... Não, é impossível, nós somos omnívoros. Não é que... Tipo, não acho, neste momento eu acho que nós temos que olhar para a história e refazê-la, porque mesmo a ciência foi escolhida a dedo e agora temos que olhar para trás, para aquilo que realmente era, que se comia, porque as pessoas dizem, no tempo das cavernas só comiam carne. Isso é completamente errado e neste momento, e a ciência estava a sair com coisas dessas. E mesmo nem em ciências, eu aprendi que nós éramos omnívoros. Claro. Ora bem, não faz sentido nenhum. Hoje já sabemos que mesmo nossa estrutura não é própria. Nós podemos ser omnívoros, é verdade. Nós temos essa estrutura para aguentar uma variada dieta, isso não há dúvida. E graças a Deus, porque assim é possível nos adaptarmos a situações e sobreviver. Mas essa do somos omnívoros, como nós necessitamos de carne para sobreviver, isso é completamente ridículo, porque eu já estava morta nesse sentido, não é? Eu já tinha que estar morta. Isso faz-me lembrar dos caninos. Adoro, sim, a ideia dos caninos. Caninos. Então, porque que se nós somos naturalmente vegetarianos, porque é que nós temos caninos? É tipo, o gorila... Que caninos é que estás a falar? Que caninos? Os mini caninos. Caninos fofinhos? Foi. Vão cortar o que carne? Eu uma vez li alguém que postou, que comentou em resposta a essa dos caninos, pensa numa criança, ok, humana, tem à frente um coelho e uma cenoura e a criança está com fome. Qual é a intuição da criança? Será esventrar
o coelho, comer-lhe as vísceras todas, o sangue todo na boca, ou será pegar na cenoura e comer? Exatamente, eu como na minha visão ainda mais raw, que é um bocadinho mais fora do vulgar, e não quero impor muito esta ideia, mas na minha visão, ok, na minha mente, é pelo cheiro, ok? Onde é que nós vamos atrás no cheiro? É nas frutas, o cheiro essencialmente frutas, de algumas coisas como também cenoura também nos tem cheiro, nós gostamos, o cheiro da cenoura, mesmo cheiros mais suaves, como o brócolis, não são cheiros que nós dizemos uau, quero comer isto, mas não são cheiros que nos são indiferentes. São cheiros que nos agradam de alguma maneira. A fruta, sem dúvida, a doçura e o cheiro das frutas diferentes acho que é o número 1, e isso indica que, na minha opinião, indica-nos que é a fruta que é o número 1 da nossa alimentação, realmente, que é aquilo que nós, qualquer animal que cheira aquela fruta mesmo madurinha, que, ai meu Deus, que cheirinho, que bom, que vai atrás. E depois começam o resto. Porque é que nós temos muitos cheiros dentro da comida? Porque nós também usamos muitos condimentos. Claro. A carne não tem qualquer cheiro para nós não temos, e o cheiro o cheiro da carne crua, inclusive, é algo que nós repudiamos um bocadinho, e o peixe também, já agora, o cheiro do peixe cru, eu acho que isso indica já uma certa aversão à própria nunca tinha pensado nisso. Se não se acrescentar sal, não se acrescentar condimentos nenhuns, e mesmo só fazendo a cozedura, sem a parte de grelhar, porque grelhar tem um sistema diferente, cria uma crosta que nós aí queremos, somos um bocado viciados, essa parte até não faz nada bem, a parte queimada do grelhado, mas se formos só pensar num cozido, cozer a carne, sem sal, sem nada, eu tenho a certeza que ninguém não vai saber bem a ninguém. E a verdade é essa, é dos condimentos, e na verdade, quando começas a cozinhar e olhar, o tofu não sabe a nada, nem a carne é igual, agora tens que condimentar da mesma maneira, pomba. Claro. E é isso, seguir a regra igual, e agora vou pôr seitã em vez de carne assada. E como é que eles temperam a carne assada? No tomatinho, como é que fazes? Estrugido? Fazes igual. Põe vinho, alho, não sei o quê, vou fazer a mesma coisa com o tofu. Então eu acho que é seguir o caminho mais natural possível, e depois, naquilo que também temos vontade de comer, quando está a carne, realmente não é uma coisa, hoje ainda então para mim ainda mais impensável, mas por exemplo, cheiro de churrasco ou assim, ainda me afeta imenso, porque eu acho que há qualquer coisa dentro de nós que gosta de, não sei, eu fico muita cena quando é o cheiro, aquele cheiro mesmo da sardinha assada e esse tipo de cheiros. Não quero comer, porque para mim animal é tipo, eu tenho uma imagem já dentro de mim que era impossível neste momento comer animal, e já me aconteceu comer por engano e fico muito mal disposta mesmo. Mas esse cheiro atrai-me de alguma maneira, claro. E faz-me pensar, que cheirinho bom da sardinha assada. Não é que eu queira comer a sardinha assada, coitadinho, para mim era impensável, mas na mesma penso, fazer um churrasco nem que fosse com vegetais, estás a perceber? Tenho imensa vontade. Mas é uma boa questão, essa do que é natural e quais são as ideias que tu tens. Totalmente. Mas há tantas coisas, por exemplo, essas da deficiência de nutrientes. Isso é muito e digo-te já que estamos todos um bocadinho à descoberta. Claro. Assim, não vamos assumir que sabemos tudo e que ser vegano é perfeito. Tipo, nós não sabemos as falhas que a própria terra está neste momento, está tão depleted of nutrients, claro. Que está neste momento, nós não sabemos as deficiências que só comer vegetais nos pode criar se não comermos, nós não sabemos, é assim, não vou assumir que sei, mas eu considero-me saudável, eu passei vegana para uma gravidez, amamento, que é muitas. E eu não tive anemia, a minha bebê não teve anemia. Portanto, vamos dizer, estamos anemia muito normal. Pois é. E eu acho que posso, não quero dizer por ser vegana não tive anemia, atenção, ninguém está a dizer isso, mas pode ter a ver. E até pode justificar uma coisa que é.
se houvesse essa falta de ferro, essa falta de cálcio, essa falta... Quando eu fosse fazer análises... Saía também, não é? Ainda muito mais, mas não se verificou. Pois. Não quero dizer que nunca, não vamos ter doenças, somos super saudáveis, porque não é verdade, até a questão do veganismo e ser saudável, neste momento cada vez vai cada um para o seu lado, porque cada vez vamos comendo mais coisas processadas, incluindo eu. Porque também essas opções trazem-nos soluções ótimas, não é? Tipo, é rápido, não é? E eu tenho salsichas vegetarianas no estante, aquelas coisas que tu gostas que são super boas. Os nuggets. Os nuggets do Aldi e mais não sei o quê. Muito mal, faz tudo mal, mas é bom. Exatamente, é isso. Por isso, E é o Burger King, que eu sei que ainda frita aquilo na mesma grelha, infelizmente, mas a opção do Impossible Burger ou do Beyond, acho que é Impossible, é tipo excelente, porque parece mesmo um hambúrguer. Portanto, há muitas opções que vão aparecendo cada vez melhores, não necessariamente saudáveis. Pois, isso é verdade, totalmente. Mas às vezes eu quando penso nisso, por exemplo, nós temos de tomar um suplemento, o B12, especialmente quando somos veganos. Já tomas? Tomo. Mas é uma realidade, ou seja, é uma coisa que se tem que aceitar, porque há pessoas que dizem, eu tenho uma dieta vegana e não preciso do B12. Tu precisas, isso é uma coisa... Não sabemos, se calhar até, eu quero dizer, assim, há estudos, não é? Se vamos dizer se é fundamental, se é até se há alguma opção, algum alimento que até pode substituir e nos dar isso, isto ainda há muito para descobrir, não é? Mas neste momento, tendo em conta aquilo que já vimos até agora, e que nós sabemos, claro, obviamente, e ainda por cima porque a insuficiência de B12 afeta o teu sistema nervoso central, preciso ter um bocadinho de cuidado com isso. Então, se és vegano... que até podemos vir a ver que veganos sofrem de certas coisas, de vitaminas que até nem sequer sabemos ainda, e a gente tem que estar abertos à mudança. E se houvesse, por exemplo, a situação de, olha, não está, temos que tomar alguma coisa que, eu não me importo, sinceramente. Agora tenho a última pergunta para ti. Ok, força. Ok. Havia alguma situação em que comerias carne? Ou seja, vamos dizer, por todas as situações possíveis no mundo, qual era a situação em que voltarias a comer carne? Eu não tenho muita vontade, mas se tivesse que escolher uma situação, eu acho que, imagina, se fosse a quinta de um amigo meu, no Alentejo, eu não tenho nenhum amigo no Alentejo, mas imagina, que cria vacas e que a vaca morreu de ser velhinha e o meu amigo dizia, Carol, é que este bife é excelente, eu preparei a tarde toda, não queres comer? Eu comia, pronto. Comias? Tu falhaste, não, estou a brincar. Acho eu, mas imagina, que vaca é que morre e que depois come, isso é assim, a cena mais impossível. Mas acho que aí, por exemplo, o argumento do sofrimento da vaca, acho que aí morre completamente, porque se ela morreu de... Mas eu também não sei, tu podes comer uma vaca que morreu de velhice? Eu acho que não. Mas se fosse, tipo, esse argumento cai completamente e esse é o meu maior argumento, ou seja, se esse cair, para mim está tudo bem. Ou seja, se me perguntas moralmente, comer a vaca, está tudo. Nada, não tinha nenhum problema nesse sentido. Eu não comia porque eu tenho uma segunda cena na minha mente, que é que nojo. Porque eu já fiz uma alteração na minha mente e tipo, comer um animal isso é um bocado nojento, para além de ser horrível fazer sofrimento, é nojento no sentido de estou a comer um animal morto. Ok, eu acho que não consigo explicar isto. É tipo, tu estás a comer veias e a comer nervos e a comer pele. É isso. Claro, uma pessoa quando se apercebe. Mas eu acho que em termos dos argumentos mais fortes e daquilo que é necessário, aí, por exemplo, não tocava. Para responder à minha própria pergunta, no meu caso, eu acho que diria, num caso extremo de sobrevivência, eu acho que nós ok. Sim, na ilha, se tu estivesses numa ilha deserta... Matavas ou não? É assim, é difícil dizer, não sei como é que era, não sei o que é que... quais eram as opções, não sei... Mas se eu não tivesse nada, zero, se calhar aí, ok.
Não sei se até era do meu instinto fazer, ok? Não sei, realmente não sei o que é que se me pusesse nesse extremo. Claro. Se calhar eu faria, ok? Porque se calhar tem um instinto que tens, tipo, tenho que comer e acabas por se sentir distanciado do animal e acabas por... Tens um instinto de sobrevivência. Exato, mas eu mesmo assim não sei se eu faria, ok? Porque aí tinha que matar o animal e para além de... É muito... Pronto, não sei se eu conseguia. Mas, por exemplo, há momentos em que, ok, isto é um bocado um extremo já meu, pessoal, não estou a dizer que ninguém tem que ser assim, mas custa-me, por exemplo, quando um inseto é morto, ok? E aqui em casa só é morto em situações extremas quando pronto, é um inseto que é capaz de morder ou voltar, nós pomos lá fora e ele é capaz de voltar a entrar. Nesses casos, noutros casos nem tocamos em insetos, mas nesses casos, por exemplo, tem que ser feito. Também entendo que tem que ser feito, ok? Não é um perigo, este inseto pode morder, ou, não é? E aí, tipo, eu também penso, ok, qual é a diferença? Então aí não há diferença. Então, quando há um animal que te põe em perigo, ou que pode morder, ou que pode... Aí eu acho que eu sinto que é justificado em defesa. Claro. Em defesa. Mas não usar para qualquer proveito teu quando há outras opções. Claro, eu, tipo, só para acabar, tipo, um dos maiores argumentos pró-veganismo e pró-vegetarianismo é, de novo, o ambiente. Então, mesmo que a pessoa, porque, ok, no teu caso é verdade, tu tens bué nojo, tu já estás, tipo, até matar um inseto já te incomoda, mas há pessoas que podem não sentir isso, o que fair enough, não é? Mas, claro. Gostava só, para terminar, de que essas pessoas pensassem no impacto que tem elas comerem a carne no meio ambiente. Não pensar tanto na nutrição, não pensar tanto no sofrimento dos animais, mas pensar no impacto no ambiente. E isso é a coisa mais fundamental que eu gostaria para terminar, porque é super importante. Uma dieta vegana reduz em 50% as emissões de CO2 em comparação com uma dieta de carne. 1/3 da água doce no mundo é usada pela indústria agropecuária. 1/3. E este aqui eu achei este dado, esta informação super chocante. O solo usado na exploração agropecuária corresponde a 45% do solo habitável no mundo. Isso é absolutamente ridículo. E este argumento já agora de dizer os animais que morreriam se a gente se não os comesse, eles não existiam. Olha, eles não existiam esses números, isso é verdade, não existiriam esses números. Mas a extinção dos animais neste momento, e há muitas espécies que estão a ser extintas, não se preocupem só com as vacas, ok? Porque há constantemente, todos os dias, espécies a ficarem extintas. Devido aos exatamente, a comermos e este tipo de quantidades de animal, porque vamos dar cabo de todas as florestas e todos os dias, ao dar cabo de florestas, animais ficam extintos. Claro. Porque as suas casas são retiradas. Ou seja, o que eu quero dizer é, não se preocupem, é assim, esqueçam os argumentos, esqueçam tudo, porque esses argumentos não é impossível argumentar. Esse tipo de coisas são ridículas, absolutamente. Mas vale dizer o argumento honesto de eu quero salvar o mundo, mas eu ainda não consigo totalmente. Mas vou escolhendo hoje e aqui. Se a tua cena, como a minha irmã, é salvar o mundo, então que seja isso. Por exemplo, as pessoas dizem, plástico, não sei o quê. Não, o plástico é mau, vamos escolher menos plástico. Comer carne é mau, vamos comer menos carne. Eu li há pouco tempo, Sara, uma frase que eu ri-me e quase chorei ao mesmo tempo, que era toda a gente deixa de usar palhinhas de plástico para salvar os peixes, mas ninguém deixa de comer peixe para salvar os peixes. Isso é mesmo verdade, não é? Porquê que de repente ficou tão na moda de não, eu agora uso palhinhas só de bambu ou de metal e para salvar os peixes, mas pensar em deixar de consumir peixe é uma ideia super radical. Eu acho que tu agora tocaste no cerne da questão e agora para deixar aqui para o nosso futuro
do que vamos fazer é exatamente abrir percepção, alterar percepções. Porque nós todos, incluindo eu e tu, embora já estamos muito progressistas nesse sentido, à frente, ainda há muito para mudar e há muita mente para mudar e nós temos que nos virar e abrir, vamos dizer, subir patamares para ter visões mais altas e mais elevadas. Estamos muito sair atrás. do status quo e tipo experimentar novas ideias, não é? Questionar pequenas coisas dentro do ambiente, dentro do veganismo, e eu acho que vai ser interessante estas nossas conversas e ver os próximos temas. Sim. Por isso, convido-vos a ficar e ouvir as nossas próximas conversas. Sim. E trazer também convidados, se conseguirmos que alguém queira vir, basicamente. E pronto, manas veggie, caras de brócolis. Obrigada por ouvirem.